Nos destaques do Panorama CBN de hoje, presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pede demissão após denúncias de assédio sexual. Justiça de São Paulo determina que motoristas e cobradores de ônibus voltem ao trabalho imediatamente após dia de paralisação. E Bolsonaro vai ter que pagar uma indenização à jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, pelo crime de ofensa à honra. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Eu abro essa edição retomando um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN, que é em relação àquelas denúncias de assédio sexual que foram cometidas pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Segundo as denúncias, ele assediou funcionárias do banco. E mais denúncias vieram a público hoje. E daqui a pouquinho eu conto para você de forma mais detalhada, porque antes eu preciso contar para você que o dia foi de burburinho sobre a permanência dele no cargo. Segundo a colunista do jornal O Globo e também comentarista da CBN, a Bela Megali, Pedro Guimarães teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro nessa tarde e oficializou o pedido de demissão da presidência da Caixa Econômica Federal. Ele entregou uma carta ao presidente que é dirigida aos brasileiros e aos colaboradores do banco, e Pedro Guimarães disse que não teve tempo para se defender e que é alvo de uma situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa com a força da verdade. E a pressão cresceu hoje ao longo do dia, tanto que em entrevista ao Estadão na tarde de hoje, o filho do presidente e um dos coordenadores da campanha à reeleição, Flávio Bolsonaro, diz que Pedro Guimarães vai deixar o cargo para que a denúncia não seja usada contra o presidente. E chama a atenção que Pedro Guimarães deve sair do cargo não pelas denúncias e pelo ato em si, mas sim como uma defesa do presidente. Porque o presidente da Caixa é um dos poucos aliados do presidente que se mantém no cargo desde o início do governo. Ele assumiu o comando da Caixa ainda em janeiro de 2019 e ele ganhou notoriedade dentro do governo a ponto de aparecer praticamente toda semana ao lado do presidente Jair Bolsonaro em eventos oficiais e também naquelas tradicionais lives de quinta-feira que o presidente costuma fazer. E até por isso que, segundo Flávio Bolsonaro, o presidente comunicou Pedro Guimarães que não dá para ele se manter no cargo. O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou sobre essas acusações que eu contei para você, mas nos bastidores a saída de Pedro Guimarães é dada como certa, tanto que já tem sucessora escolhida. Quem deve assumir é a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, que é braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas tudo muda de uma hora para outra nesse atual governo, né? Então, só vale mesmo se tiver no Diário Oficial. Por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre esse assunto. O Ministério Público Federal em Brasília apura as denúncias que foram reveladas ontem pelo portal Metrópolis, em um procedimento que está sob sigilo. E agora eu vou detalhar para você o teor dessas denúncias. Funcionárias do banco citam situações de assédio, toques íntimos e convites até mesmo para atender o presidente do banco no quarto do hotel que ele estava hospedado. Isso tarde da noite, durante as viagens de trabalho. E em entrevista à TV Globo, uma servidora disse que ele estava vestindo uma roupa íntima quando a chamou no quarto. A voz dela, que você vai ouvir agora, foi distorcida. Ele pediu que eu levasse até o quarto dele à noite um carregador de celular. Ele estava com vestes inadequadas. Ele estava vestido de uma maneira muito informal, de cueca sombra canção. Quando eu cheguei para entregar, ele deu um passo para trás, me convidando para entrar no quarto. E eu me senti muito invadida, muito desrespeitada como mulher,
como alguém que estava ali para fazer um trabalho. Ele dizia que quem estava com ele tinha a garantia de proteção, de atenção profissional. Em outro depoimento à Globo News, uma outra mulher diz que o assédio acontecia inclusive dentro do gabinete de Pedro Guimarães, em Brasília. Ele nos convida para ir na sala dele, a sala do presidente. Ele nos leva como se fosse mostrar alguma coisa e nesse momento ele nos abraça, pega nossa cintura e é onde ele começa essas perguntas de qual é o nosso interesse em relação à carreira, onde que a gente pretende chegar. Ele sempre vinha na abordagem de trabalho para ver se colava, ao ponto de você ficar sem saber sair daquela situação. Obviamente que esses relatos impactantes repercutiram. Parlamentares governistas e de oposição repudiaram esses relatos e pediram investigação. Capitão Augusto, que é aliado do governo desde o início, disse que não tem como passar pano e que as denúncias devem ser tratadas com rigor. Isso aí tem que ser tratado com muito rigor. É um absurdo, não tem como passar pano nisso em hipótese alguma. Né? Tem que haver um rigor em qualquer caso, em qualquer circunstância. Né? Então, as denúncias, né, sendo embasadas, né, no depoimento das testemunhas, tem que ser passado de imediato mesmo. Já a deputada Érica Cocai disse que os relatos não podem ficar sem resposta. E ela pediu que ele se explique à Câmara dos Deputados. Que as atitudes do presidente da Caixa de assédio sexual que foram denunciadas pela empresa não pode ficar sem resposta. Uma pessoa que comete esse tipo de agressão não tem condições de presidir essa instituição e tem que pagar pelas suas atitudes. Nós queremos que ele venha à Câmara e que ele possa prestar as explicações para o conjunto da sociedade. Isso não pode ficar impune. Isso é inadmissível e merece todo o repúdio de todas as pessoas que defendem a democracia e o direito das mulheres. Depois dessas denúncias que foram divulgadas na noite de ontem, hoje pela manhã, Pedro Guimarães participou de um evento interno da Caixa. Ele se defendeu e disse que, apesar das denúncias, ele tem uma vida pautada pela ética. Esse áudio que você vai ouvir agora, ele foi obtido com exclusividade pelo repórter da CBN em Brasília, Felipe Igreja. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa. Acho que uma mulher muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos e uma vida inteira pautada pela ética. Tanto é verdade que quando eu assumi o banco tinha as piores ratings das estatais. 10 anos com balanço, com ressalva, uma série de questões que todos vocês sabem. E hoje a gente é um exemplo. Então eu tenho muito orgulho do trabalho de todos vocês e da maneira como eu sempre me pautei em toda a minha vida. A representante dos empregados do Conselho de Administração da Caixa, Maria Rita Serrano, pediu a abertura de um processo no Conselho para apurar as denúncias de assédio sexual contra Pedro Guimarães. Ela propôs que seja contratada uma empresa externa para realizar as investigações para que esse processo seja realizado com isenção e transparência, sem a influência de dirigentes da estatal. Aproveitando que eu estou falando de ataque contra as mulheres, hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação e decidiu que o presidente Jair Bolsonaro deve pagar uma indenização de R$35 mil à jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Ele vai ter que indenizá-la pelo crime de ofensa à honra. Para você entender melhor o retrospecto dessa história, a Patrícia Campos Melo processou o Bolsonaro depois que ela sofreu um ataque com cunho sexual durante uma entrevista que foi concedida pelo presidente no dia 18 de fevereiro de 2020. Essa declaração ela foi dada após uma reportagem de Patrícia Campos Melo apontar que uma empresa de marketing digital teria participado de um esquema de disparo de mensagens por meio do WhatsApp durante as eleições. Eu não vou repetir aqui o que o presidente disse porque é muito baixo, mas ele usou um termo jornalístico que a gente costuma usar quando uma repórter ou um repórter
consegue dar uma informação em primeira mão antes de todos os veículos. E ele usou esse termo de uma forma sexual, tentando rebaixar a reputação da jornalista. Depois disso, Patrícia Campos Melo pediu uma indenização por danos morais no valor de R$50 mil. E em março de 2021, a Justiça já havia condenado o presidente Jair Bolsonaro em primeira instância. Mas na semana passada, o desembargador Salles Rossi, do TJ de São Paulo, tinha acatado a tese de defesa do presidente e disse não ter visto insinuação sexual de Bolsonaro a repórter. E com essa divergência entre desembargadores, a turma que julga o caso foi ampliada de 3 para 5 magistrados e a decisão ela foi marcada para essa quarta-feira. E depois desse resultado da audiência, a repórter comentou a decisão na conta dela nas redes sociais. Ela disse o seguinte, abre aspas, ganhamos, por 4-1, TJ de São Paulo decidiu que não é aceitável um presidente da República ofender, usando insinuação sexual, uma jornalista. Uma vitória de todas nós mulheres. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro, ele ainda pode recorrer dessa decisão. E aproveitando que eu estou falando da Patrícia Campos Melo, eu preciso recomendar para você o livro que ela escreveu após essa série de reportagens que ela fez na Folha de São Paulo, em que ela revelou esse esquema de empresas que foram contratadas para fazer o disparo de mensagens em massa que beneficiou a campanha de Jair Bolsonaro em 2018. O livro, ele se chama A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. Então fica a dica aí para você. Agora eu vou para a política, porque como você está acompanhando aqui nos últimos dias, o governo Bolsonaro está anunciando algumas medidas às vésperas das eleições para tentar impactar positivamente a campanha de reeleição do presidente, né? E um exemplo disso é aquela insistência de Bolsonaro de segurar os preços dos combustíveis. E tudo indica que vem mais por aí. Há 4 meses das eleições, o governo quer aprovar agora no Congresso um pacote de bondades que vai custar aos cofres públicos 38,7 bilhões de reais. E essa é uma bomba fiscal porque vai ultrapassar o teto de gastos do governo, que é o limite que o governo pode gastar. E esse valor que eu contei para você vai ser o custo da PEC dos combustíveis, que prevê a ampliação e a criação de benefícios sociais para compensar essa alta dos combustíveis. A mudança desse texto aconteceu após a resistência dos governadores em zerarem as alíquotas do diesel e do gás. Eles não são obrigados a seguir essa nova lei que foi aprovada no Congresso, mas alguns estados já anunciaram essa medida, como São Paulo e Espírito Santo. Mas os impactos eles podem demorar para chegar até você, consumidor, ou até mesmo não chegar à população. Então, esse novo texto da PEC dos combustíveis foi uma saída que foi encontrada, já que o governo tem pressa por estar às vésperas das eleições. E o que tem nesse pacote de bondades? Tem um aumento de R$ 400 para R$ 600 reais do Auxílio Brasil até dezembro. E o senador Fernando Bezerra, que é relator dessa PEC, incluiu no texto também zerar a fila desse programa. Então, com isso, 1.600.000 novas famílias seriam beneficiadas, ao custo de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Esse é quase o valor completo que seria gasto com a PEC original, que previa a compensação aos estados que zerassem as alíquotas do ICMS do diesel e do gás de cozinha. O senador Fernando Bezerra também inseriu ao relatório, que foi lido hoje, a ampliação do auxílio gás para R$ 120 reais a cada 2 meses. Hoje, para você ter uma ideia, o benefício é de cerca de R$ 60 reais também a cada 2 meses. Mas um botijão de gás não custa isso, né? Custa mais de R$ 100 reais, dependendo aí da região que você mora. E essa ampliação ela vai custar pouco mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos.
E tem uma outra proposta, o voucher caminhoneiro. O intuito do relator é pagar R$1.000 a aproximadamente 900 mil caminhoneiros autônomos. Para isso, 5,4 bilhões de reais devem ser desembolsados. E para criar o programa voltado para essa classe, o estado de emergência ele deve ser decretado. Essa é uma brecha na lei para fugir da legislação eleitoral que proíbe a criação de programas durante o ano eleitoral. E o senador Fernando Bezerra explicou como isso vai ser feito. Vai ter o reconhecimento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustível e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes. Então, o artigo 2º, todo ele é dedicado à questão do reconhecimento do estado de emergência. E o estado de emergência é uma das condições previstas no ordenamento jurídico brasileiro para que você possa criar programas emergenciais. Além das medidas mais populares para alcançar maior público e, consequentemente, apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que busca essa reeleição, foram apresentadas medidas para públicos menores, como os idosos. Pelo texto do relator está previsto o ressarcimento às empresas de ônibus para garantir a gratuidade aos idosos no transporte coletivo urbano, metropolitano e semi-urbano. Para isso, devem ser destinados R$2,5 bilhões de reais. E ainda está prevista a compensação financeira à cadeia produtiva do etanol, numa tentativa aí de possibilitar a competitividade desse produto frente à gasolina. Para essa compensação serão reservados mais R$3,8 bilhões de reais. Todas essas medidas que eu contei para você, elas precisam agora serem aprovadas pelo Congresso. E se for aprovada, esse pacote de benefícios vai ter uma validade até o dia 31 de dezembro desse ano. Em São Paulo, a capital paulista vivenciou pela segunda vez nesse mês mais um dia de greve de ônibus. E foi um caos pela manhã. Cerca de 1,5 milhão de passageiros foram afetados por causa da falta do transporte público. E no final da tarde de hoje, a Justiça do Trabalho determinou que os motoristas e cobradores de ônibus voltem ao trabalho imediatamente. Caso isso não aconteça, foi estipulada uma multa de R$100 mil por dia. E por maioria, os desembargadores também decidiram que a greve é abusiva pelo descumprimento da liminar que determinava a circulação de pelo menos 80% dos ônibus nos horários de pico e 60% nos demais horários. Por isso, os juízes multaram o Sindicato dos Trabalhadores em R$50 mil pela greve de hoje e R$50 mil pela paralisação do dia 14. A Justiça também autorizou as empresas a descontarem o dia de greve dos trabalhadores. O presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores, Valdevan 90, disse que os profissionais vão começar a voltar ao trabalho ainda hoje. Valdevan 90 disse aqui para o nosso repórter da CBN, Leandro Gouveia, que muitos trabalhadores moram longe das garagens e que isso leva tempo, então não há um horário certo para que os ônibus voltem às ruas. E sobre os pedidos dos trabalhadores, a Justiça do Trabalho determinou o pagamento de 100% das horas extras, mas disse que não pode decidir sobre o pagamento da participação nos lucros e resultados e também outras cláusulas. Então, por isso, determinou que o sindicato negocie para chegar a um acordo. Como eu falei, essa é a segunda paralisação em 15 dias. Mais uma vez, os passageiros sofreram hoje porque só os ônibus de bairro saíram às ruas. Muita gente teve que pagar muito mais pelos carros de aplicativo. Você vai ouvir o depoimento de alguns passageiros que foram coletados hoje pela manhã pela nossa repórter Natasha Mazaro. Olha, a última vez eu pedi uns 10 Uber, todos cancelavam. Tô tentando chamar o Uber aqui pra poder descer a 9 de julho até o serviço, porque não tem outro jeito, né? Ou então voltar pra casa. Tô vendo com a empresa aqui o que eles podem fazer, né, por mim. Precisei pagar a mais, eu uso transporte público e precisei pedir um carro por aplicativo. Eu venho do Capão Redondo
e não tava passando um ônibus e as peruas que passavam estavam lotadas. Aí eu tive que pagar R$60 para vir trabalhar. Eu acho absurdo, eu acho que deveria ter um outro tipo de negociação. Nessa manhã, em entrevista à CBN, o prefeito Ricardo Nunes disse que a greve tem algum interesse escuso por parte do Sindicato dos Trabalhadores. Ele classificou a paralisação como inaceitável por ter acontecido antes do julgamento do Tribunal Regional do Trabalho. Eu só identifico que não é algo voltado para algo dentro da legalidade, né? É de algum interesse escuso, porque é inaceitável o que eles estão fazendo. Não é plausível. Se o pedido maior já foi atendido e tem essas questões, não que não sejam importantes, mas são secundárias, e está para ser julgado no TRT, e eles não aguardaram sequer o TRT julgar, então não tem nenhum respeito com relação à sociedade e com relação ao judiciário. Uma informação que mexeu muito com o mercado financeiro hoje foi a notícia de que o Produto Interno Bruto, o PIB dos Estados Unidos, no primeiro trimestre desse ano, foi revisado para baixo. A economia do país caiu a uma taxa anualizada de 1,6% no último trimestre. E essa foi a primeira retração desde a recessão no início da pandemia há quase 2 anos. E até por causa disso, teve impacto aqui no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, fechou o dia em baixa de 0,96% aos 99.621 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,39% aos R$ 5,193. Já o euro também terminou com uma desvalorização de 2,2% aos R$ 5,423. No cenário internacional, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, anunciou hoje que convidou formalmente a Finlândia e a Suécia para fazer parte da Aliança Militar Ocidental. E com esse movimento, o provável ingresso desses 2 países escandinavos coloca agora a OTAN em uma proximidade territorial sem precedentes com a Rússia, que, como você sabe, atacou a Ucrânia sob o argumento de que a Aliança Ocidental se aproximava demais do país. E as portas para esse convite já haviam sido abertas na noite de ontem, quando a Turquia, que é país membro da OTAN, que tratava a entrada dos países nórdicos no bloco, mudou de posição após negociações em Madrid, na capital da Espanha, onde está acontecendo uma reunião especial da OTAN. E esse movimento também indicou a mudança da postura dos 2 países, da Finlândia e da Suécia, que adotavam uma neutralidade em conflitos internacionais e justamente por isso não faziam parte da OTAN nem de qualquer outro grupo militar. E esse abandono à neutralidade da Suécia e da Finlândia foi a primeira grande mudança na geopolítica mundial desde o início da guerra na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. E para fechar aqui esse giro internacional, eu trago notícias das Filipinas, porque o site de notícias Rappler, que foi cofundado pela jornalista filipina e vencedora do Nobel da Paz de 2021, a Maria Ressa, recebeu ordem para fechar. Essa decisão aconteceu um dia antes do presidente Rodrigo Duterte, que é o grande inimigo dela, deixar o poder. Maria Ressa tem sido uma crítica do governo de Rodrigo Duterte e também da guerra mortal contra as drogas que ele iniciou ao assumir a presidência em 2016. O que rendeu a jornalista e o site Rappler uma longa lista de denúncias, investigações e ataques no país. E essa ordem de fechamento ela foi emitida pela Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas. No esporte, eu volto a trazer informações para você sobre aquele termo racista que o ex-piloto Nelson Piquet se referiu ao piloto heptacampeão da Fórmula 1 inglês Lewis Hamilton. Após uma grande repercussão desse caso, Piquet se pronunciou pela primeira vez por meio de um comunicado em que ele pediu desculpas ao britânico por esse episódio.
Mas ele minimizou o uso da expressão, abre aspas, neguinho, fecha aspas, que é considerada por ele um termo coloquial da língua portuguesa, e ele justificou que essa palavra foi traduzida de forma incorreta. Ele falou o seguinte, abre aspas, o que eu disse foi mal pensado e não defendo isso, mas eu vou esclarecer que o termo usado é aquele que tem sido amplamente e historicamente usado coloquialmente no português brasileiro como sinônimo de cara ou pessoa, e nunca teve a intenção de ofender. Fecha aspas. Bom, como disse o piloto inglês ontem no Twitter, é preciso mudar a mentalidade, né? Essa fala de Piquet, ela não foi traduzida de forma diferente do português. Deu para ouvir em alto e bom tom o que ele quis dizer, que é uma expressão racista, sim. Ela foi criada durante o período da escravidão e replicada de forma errada durante todos esses anos. E como disse o piloto inglês ontem, também é preciso ação para mudar essa mentalidade. Panorama CBN. Agora eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Beijos para você e até mais!